Oi, gente, boa noite. Então, continuando com a aula de superfícies estendidas, né? Como eu falei para vocês, nessa aula eu vou apresentar um exemplo em relação com esse tema aqui de aletas, certo? Só para fazer um resumo do que a gente tinha visto na aula anterior. Então, a gente viu que principalmente a transferência de calor em superfícies estendidas é representado pelos mecanismos internamente dentro do material, pelo mecanismo de transferência de calor por condução, e externamente pelo mecanismo de transferência de calor por convecção, considerando as duas temperaturas, que é a temperatura da superfície e a temperatura T sub infinito, que está indicando um ponto bem afastado da superfície, onde a gente considera que o perfil de temperaturas no fluido, certo? Podendo ser este fluido gás ou líquido, permanece constante. Então, vean, estou aqui colocando um slide representando a equação de transferência de calor por convecção. Eh, Como eu falei para vocês no slide anterior, a gente vai considerar essa interação entre a superfície da aleta e o fluido que está escoando na parte exterior. Como vocês podem observar aí, existe o diferencial de temperaturas, UH, que seria o coeficiente de transferência de calor por convecção, que será a próxima e última aula que a gente vai ver em relação aqui com a disciplina de fenômenos de transporte 2, tá? E por que a gente considera superfícies estendidas? Porque se vocês percebem aqui nessa equação, a área é diretamente proporcional à transferência de calor. Quer dizer o quê? Que quando eu aumento a área de interação entre a superfície estendida e o fluido, eu vou aumentar o fluxo de calor, que é o objeto que a gente está querendo, é o objetivo, né, das superfícies estendidas. Estou colocando aqui quatro exemplos do porquê são utilizadas as superfícies estendidas. Primeiro, quando a gente considera cilindros, né, de motores a combustão, obviamente existe essa relação de combustão, que é uma reação exotérmica, e a gente está querendo resfriar, né, para que esse motor, né, não se aqueça, né? No caso dos motores elétricos, exatamente a mesma coisa, não acontece a combustão, só acontece uma geração de energia elétrica, né? Porém, existe um aquecimento, né? Por isso também são considerados as superfícies estendidas aqui em condensadores. Exatamente, se vocês percebem, esses três equipamentos que acabei de mostrar para vocês são equipamentos de transferência de calor. Aqui no caso de dissipadores de componentes eletrônicos, a gente tem uma corrente elétrica em miliamperes circulando internamente dentro desse componente eletrônico. O que acontece? Essa circulação, ela, por causa da resistência, vai gerar um aquecimento, o qual deve ser dissipado, e a gente considera os dissipadores, né, que são simplesmente placas que são consideradas como superfícies estendidas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de resfriar ese componente eléctrico, ¿cierto? Como eu mostrei para vocês na aula passada, existem diferentes formatos em relação com as superfícies estendidas. Aqui no caso do exemplo que a gente vai considerar nessa aula, a gente vai considerar o numeral G, certo? Que seria um pino cilíndrico, é o caso que a gente vai considerar em relação com o exemplo. Aqui nesse slide eu mostrava para vocês o balanço que a gente considera quando a gente vai aplicar o balanço de energia em superfícies estendidas. Então a gente considera dois mecanismos de transferência de calor por condução em Q sub x e Q sub x mais delta x, e um mecanismo de transferência de calor por convecção, que seria Q sub c. Considerando-se hipóteses de regime permanente, ou seja, não existe um acúmulo de energia a temperatura uniforme na seção transversal dessa superfície estendida, e as propriedades, nesse caso seria como a condutividade térmica, né? Essas propriedades elas são constantes, certo? Aqui eu simplesmente explicava para vocês cada um dos termos desse balanço de energia, certo? Os termos de transferência de calor por condução no ponto x mais delta x, que está representada por uma expansão através de série de Taylor, considerando até a derivada de primeira ordem, certo? E o termo de transferência de calor por convecção. Aqui o termo chave, quando a gente vai falar do balanço de energia, é quando a gente fala da equação de transferência de calor por convecção, que seria H vezes A, e essa área seria a área de interação entre a superfície e o fluido, certo? Então a gente vai considerar que essa área externa, se a gente considerar que for um pino, certo? Essa área seria o perímetro,
certo, desse pino, vezes a altura do pino, certo, que seria a área que a gente chama de área molhada, certo, que é a área que está em contato com esse fluido, sendo ele gás ou sendo ele líquido, certo? Então a gente fazia uma resolução aqui matemática e o objetivo aqui era resolver essa equação diferencial, que é uma equação diferencial de segunda ordem. Eu apresentava aqui os métodos para a resolução de equações diferenciais de segunda ordem. O objetivo aqui é encontrar a variação de temperatura em relação com o comprimento da superfície estendida e eu apresentava para vocês diferentes equações através das quais a gente pode considerar, de acordo com certas considerações, como estou mostrando aqui para vocês no caso da aleta muito longa, qual seria a equação que representa a variação de temperatura em relação com o comprimento x. Como a gente já tinha feito nos casos anteriores, essa equação pode ser substituída na equação de transferência de calor por condução e a gente encontra a equação que representa o fluxo de calor que está representado aqui na parte da direita do slide, certo? Então a gente analisou três casos: aleta muito longa, aleta diabática numa extremidade e uma aleta infinita com perda de calor por convecção na extremidade. Então vamos analisar aqui esse exemplo que ele considera essa equação dessas superfícies estendidas, certo? Então aqui o enunciado seria determinar o aumento de calor dissipado por unidade de tempo que poderia ser obtido de uma placa plana usándose por unidade diária 6.400 aletas de aluminio, quer dizer que eu vou considerar 6.400 pinos, cuja condutividade térmica seria 178 quilocalorias hora metro grau Celsius, certo? Então as características do pino, de cada pino seriam quais? É um pino com 5 milímetros de diâmetro e 30 milímetros de altura, e sabe-se que na base da placa a temperatura está a 300 graus Celsius, enquanto que no ambiente está a 20 graus Celsius, com um coeficiente de película que seria o coeficiente H, que a gente vai aprender a calcular esse coeficiente H na próxima aula, seria de 120 quilocalorias hora metro quadrado grau Celsius. Então eu estou colocando aqui o gráfico, né? Graficamente, qual seria a interpretação desse problema. Eu tenho aqui a placa, eu estou simplesmente representando um pino. Obviamente a gente vai considerar 6.400 pinos, certo? Que seria esse valor de N, 6.400 aletas, cuja condutividade está representada aqui. O diâmetro, obviamente, como a gente está trabalhando no sistema internacional, se vocês podem observar no valor do K, a gente fez a transformação de 5 milímetros do diâmetro para metros, certo? E a gente vai encontrar o valor do raio, certo? Que seria o diâmetro dividido entre 2. O comprimento também está em metros, que seria 0,03 metros. A temperatura da superfície seria 300 graus Celsius e a temperatura do fluido em um ponto infinito seria 20 graus Celsius, certo? E o valor do H, que seria o coeficiente de transferência de calor por convecção, seria 120 quilocalorias. Vejam que aqui as unidades no denominador são metros, então é por isso que a gente precisa fazer essa conversão das unidades de distância para o caso do sistema internacional, certo? Então a gente vai calcular a área, cálculo da área que a gente chama de nau aletada. Quer dizer o quê? Se vocês analisam aqui nessa superfície, onde eu tenho a T sub S, eu vou jogar 6.400 pinos, porém entre cada pino eu vou ter uma área entre pino e pino, onde eu não vou considerar uma superfície estendida. Então essa é o que a gente chama de área não aletada. Por quê? Porque essa área não aletada seria a área da superfície total que eu estou considerando, menos o número de pinos vezes a área transversal de cada pino, certo? Então, em outras palavras, quer dizer, é como se eu tenho muitos pinos em uma superfície e eu vou considerar a área entre pino e pino, onde eu não tenho superfície, porém nesses pontos também está acontecendo a transferência de calor, certo? Então a gente vai calcular essa primeira, inicialmente, essa área analetada, certo? Então vamos de novo a fazer uma leitura do exemplo. Seria determinar o aumento de calor por unidade de tempo que poderia ser obtido em uma placa usándose uma placa plana, certo? Por unidade de área, certo? Então vejam que a gente está considerando 1 metro quadrado de área, certo? Usándose por unidade de área 6.400 aletas de aluminio, quer dizer, em 1 metro quadrado eu vou considerar 6.400 aletas. É por isso que A sub S seria igual a 1.
menos un número de aletas, ¿cierto? Que sería 6400 veces pi eje cuadrado y eje sería Ohio, né? Que sería o raio de cada pino. Como vocês podem observar, a gente calculou esse o raio de cada pino. A gente estou mostrando aqui nesse slide, seria 0.0025. Então, o que a gente simplesmente faz aqui, a gente vai considerar a área analetada como sendo a área, como sendo um metro quadrado, menos 6.400 vezes pi, certo? Vezes pi eje quadrado. Aqui, como vocês observam, essa área no aletada ela deve ser multiplicada vezes 6.400. Aqui no slide tem um erro, né? Eu devo considerar um número n que seria igual a 6.400, certo? Agora vamos calcular a área das aletas, certo? Então eu vou considerar um pino com esse formato e vou considerar desprezar as áreas laterais. Como eu falei para vocês, a gente vai considerar essa área superficial que está identificando cada pino, certo? E seria, como a gente viu, seria o perímetro vezes a altura desse pino. Então, esse quadradinho aí que está aqui no slide, ele está representando o valor de pi, seria 2πr, que seria o perímetro, vezes o comprimento do pino, certo? E esse comprimento do pino a gente chegou a determinar, a gente fez a transformação às unidades do sistema internacional como sendo 0.03 metros, certo? Então vejam que aí seria 2 vezes pi vezes o raio 0.0025, vejam aqui o raio que está calculado, certo? Vezes o comprimento, que seria 0.03, vezes, então vejam que cada área superficial de cada aleta, ela deve ser multiplicada vezes 6.400, ¿por quê? Porque eu tenho 6.400 pinos. Quer dizer que a área das aletas seria 3.015 metros quadrados. Então a gente acabou de calcular a área não aletada, lembrando que a gente deve multiplicar pelo valor de n, certo? Que eu não coloquei esse valor aqui no slide, dá um valor de 0.875 metros quadrados e a área das aletas como sendo 3.015 metros quadrados. Agora, vamos calcular o fluxo de calor, certo? Esse fluxo de calor, ele está representado, como a gente viu, pela equação de resfriamento de Newton. As temperaturas que a gente deve considerar são as temperaturas da superfície e as temperaturas a temperatura do fluido num ponto infinito, né? E a temperatura da superfície, certo? O valor do H a gente está considerando aqui como sendo 120, certo? Acho que aqui está certo esse valor do H, seria T sub S menos T sub infinito, certo? O valor do H, certo? E a gente vai considerar a área total de troca térmica. Essa área total de troca térmica seria qual? A área entre os pinos, que a gente determinou que seria 0.875, mais a área a área lateral de cada pino, certo? Que a gente acabou de determinar também, que seria 3.015, certo, gente? Então vejam que a gente está multiplicando a gente está fazendo a somatória, na realidade, das áreas de 0.875 mais as áreas de 3.15, certo? Aqui existe um valor de 0.8649, vamos ver esse valor, ele equivale ao que? 0. Esse valor, na realidade, aqui seria a somatória das duas áreas, certo? Seriam as áreas da área da área entre as aletas, as superfícies estendidas, seria 0.875, mais a área, certo? Da área laterais das aletas que a gente determinou aqui, que seria 3.015, certo? Vamos desconsiderar esse valor aqui de 0.8649 porque ele não equivale a... ele não está identificado dentro do problema, 0.8649. Vamos voltar aqui, determinar o aumento de calor dissipado por unidade de tempo, certo? Não, então a gente não... vamos desconsiderar esse valor aqui de 0.8649 porque ele está indicando como uma eficiência da aleta. Seria mais ou menos aí, mas a gente não está considerando
uma eficiência na realidade seria somatória das duas áreas. A área, a área que a gente está considerando entre os pinos e a área lateral dos pinos, que a gente acabou de determinar como sendo 3.015, porque a gente já está considerando o número total de pinos, certo? Assim a gente determina a transferência de calor por convecção, certo? Agora, quanto que a gente consegue, então essa seria a transferência de calor, desconsiderando esse valor de 0.8649, tá gente? Agora, qual seria a eficiência, o aumento no fluxo de calor quando a gente considera os pinos? Obviamente essa porcentagem deveria ser maior, né? Então, para determinar essa porcentagem, a gente faz o quê? A gente considera uma área, a área da superfície 100 pinos e a gente calcula quanto teve um aumento em porcentagem quando a gente considera os pinos, certo, gente? Quer dizer, a gente está considerando o valor do H como sendo 120, a área da superfície, que seria um metro quadrado, 300 menos 20 daria esse valor de fluxo de calor, tá? E considerando os dois fluxos, obviamente fazendo a correção aqui do fluxo dos pinos, né, a gente consegue determinar como sendo um aumento, né? Quer dizer que, obviamente, o fluxo de calor, esse valor aqui, 33.600, equivaldria a 100%. Esse valor que a gente calcula com as aletas, a quanto equivale, ele deve ser um valor maior no fluxo de calor, certo, gente? Então, vejam aqui a única duas considerações que a gente deve ter aqui em relação com esse exemplo, né? Aqui no cálculo da área, na aletada, a gente considera o número de aletas, certo? 6.400 aletas, tá, gente? E aqui, quando a gente está calculando o fluxo de calor, a gente deve considerar o valor do H. Vejam que aqui o valor do H é 120 quilocalorias hora metro quadrado, graus Celsius, certo? Então, vejam aqui, aqui a gente deve considerar 120, a área 0.875, certo? A área das aletas 3.015, certo? Esse valor de 0.8649 é se a gente tivesse uma perda de calor, alguma perda de eficiência, mas a gente não está considerando nada em relação com as eficiências. Então vamos calcular o valor do fluxo de calor, quanto daria? Seria 120, vou fazer aqui rapidinho, seria 120 vezes 0.875 mais 3.015, certo? Vezes 300 menos 20. Esse valor seria de 130.704 quilocalorias por hora. Obviamente, então, essa porcentagem aqui, o aumento da porcentagem na transferência de calor seria maior, tá, gente? Então, esse seria um exemplo em relação com a aplicação do aumento de... Vejam que existe um aumento na transferência de calor, né? Por causa do aumento nessa área de troca térmica por convecção, certo, gente? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ver convecção. E convecção do ponto de vista de como é que a gente calcula esse coeficiente H. Esse coeficiente H, a lei de resfriamento de Newton, ele explica a convecção, só que ele assume o valor do H como sendo constante. Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar quais são os parâmetros que têm influência nesse cálculo do valor do H. Certo, gente? Eu vou abrir um fórum aí para que vocês, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, tá, gente? Por favor, verifiquem os cálculos em relação com esse exemplo aqui. Tirem esse valor da eficiência, certo? Aqui no cálculo do fluxo de calor, certo? Porque esse valor 0.8649 não está definido no problema. E multiplicam o valor do N aqui no cálculo da área no aletada. Certo, gente? Então, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aí no fórum e a gente faz a discussão, certo? Muito obrigado e boa noite.